Senhor, nos ajuda, Pai, a levar a nossa cruz. Nos ajuda, Senhor, a negarmos a nós mesmos. Só com a Tua ajuda podemos fazer isso. E que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que Ele queime por Ti nessa manhã. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Tão bom estar aqui de novo. Saudade que eu estava desse culto da manhã, dessa igreja, da minha igreja. A última vez que eu vim aqui foi 4, eu acho, de dezembro, uma semana antes de eu me mudar para Recon. E eu estou muito feliz de poder estar aqui de volta, revendo tanta gente que faz 4 meses ou quase 5 que não vejo. Então estou muito feliz de estar aqui, encontrar com pastores queridos, que eu amo muito e que é um prazer caminhar junto com eles sempre. Hoje a alegria é ainda maior, porque além dos pastores queridos, eu tenho aqui 2 ministros comissionados muito queridos, Tiago e Ludé, que foram recentemente instituídos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Graças a Deus. Hoje é Domingo de Ramos. É por isso que a nossa igreja está assim, decorada com esses ramos de palmeiras aí. É o domingo que antecede a Páscoa, o domingo da ressurreição. O domingo que vem é, sem dúvida, o domingo mais importante, o dia mais importante para o cristianismo, porque domingo que vem nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós celebramos o que há de mais importante no domingo que vem. Dom Paulo estará aqui pregando no culto da manhã, eu estarei também na Recon, porque é o domingo mais importante. Então esse domingo de agora, hoje, é uma preparação, é o início da Semana Santa. Nós vamos viver esses dias todos, até o domingo que vem, os últimos momentos de Cristo, lembrar os últimos momentos de Cristo, e começa com essa entrada triunfal dele em Jerusalém. E para alguns que não têm uma vivência de cristianismo de muito tempo, às vezes se perguntam por que é Ramos e por que a igreja está decorada dessa forma. É porque os evangelhos contam, isso está nos 4 evangelhos, que Jesus estava em Jericó e se dirigiu para Jerusalém e ele sabia que ia morrer. Ele sabia que tinha chegado a hora dele. Mas o povo de Jerusalém e as multidões que o acompanhavam, também da Galileia, não tinham essa noção de que ele ia morrer. O povo achava que Jesus iria redimir Israel do poder de Roma, do poder político de Roma, porque Israel era ocupado por Roma. Então a expectativa do povo era por uma revolução armada, ou algo miraculoso que viesse a livrar a nação do jugo de Roma. Jesus sabia que o trabalho dele era outro, mas o povo tinha essa expectativa. Então, quando ele foi entrando na cidade santa, as pessoas começaram a estender ramos de oliveira e outras folhagens para que ele passasse por cima, porque isso era costume dos reis. Não só em Israel, mas naquela época, os reis faziam esses desfiles e essas entradas triunfais nas cidades para serem aclamados. Então, quando você viaja para a Europa, não precisa nem ir para Israel, para a Europa mesmo você vê aqueles grandes arcos do triunfo que tem em várias cidades, são por conta disso, porque os reis, quando venciam as guerras ou quando queriam sair para as guerras, faziam esse desfile, essas entradas triunfais na cidade para serem aclamados. Então, quando Jesus chega montado num jumento, normalmente a turma entrava montado num cavalo grande, bonito, né? Jesus vem montado num jumento, as pessoas começaram então a estender ramos para que Jesus passasse por cima. Por isso que o nome é Domingo de Ramos, e as pessoas gritavam para Jesus, Hosana, que significa salve. Começaram a louvar Jesus, dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor. É assim que eles diziam. E Jesus, que é completamente diferente de todos os outros reis, ele vem montado num jumento, em sinal de humildade, mas também para cumprir as Escrituras, não só para dizer que ele era um rei diferente. As Escrituras já diziam que ia ser assim. Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 9, diz assim, há muito tempo antes, Zacarias tinha profetizado sobre esse dia. Ele diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, falando de Jerusalém, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então, o profeta já tinha dito, muitos anos antes de Jesus, que
o Messias iria ser pobre, humilde e queria entrar em Jerusalém montado no jumento, e foi exatamente isso que Jesus fez. Então esse episódio, como disse Dom André, é comumente chamado de entrada triunfal. Nesse início de semana, os discípulos e a multidão estavam exaltados demais, ao que aparenta, porque no que eles gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, os fariseus, que eram os religiosos da época, diziam para ele, faz esses discípulos calarem, está uma confusão muito grande aqui. E eu morro de rir quando eu vejo esse texto, porque hoje, até hoje é assim, 2000 anos atrás era, e até hoje é. Às vezes a gente quer reverenciar Jesus e louvar Jesus, e os religiosos ficam querendo controlar a gente, né? Dizendo, fale mais baixo, grite menos, não levante muito a mão não, porque os discípulos naquela época estavam muito animados com a entrada de Jesus em Jerusalém, e Jesus diz assim, se eles se calarem, até as pedras clamarão. E eu gosto de um cantor americano, um ministro de louvor americano, das antigas, para quem é muito antigo, Ronquenole, o nome dele, ele tem uma música que ele diz assim, eu não vou deixar pedra louvar na minha frente, porque se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Aí esse cantor fez uma música, ele disse, não, eu vou cantar, porque pedra não vai cantar na minha frente não, a gente sabe que Jesus vai ser louvado de todo jeito. O grande problema é que essa entrada triunfal e esse triunfo de Jesus não durou muito tempo, porque vocês sabem que isso aconteceu no domingo, mas logo na quinta Jesus foi traído, na sexta ele foi morto, e é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje, sobre esse triunfo que foi só naquele domingo de Ramos. E eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo em 2018. Há 4 anos atrás, o reverendo Marcondes também estava comigo, minha esposa, meus filhos, uma comadre minha, nós juntamos um povo e resolvemos ir para o espetáculo da Paixão de Cristo, lá em Fazenda Nova, lá em Brejo, que eu sou apaixonado por aquele negócio. Eu já fui ali, eu não vou dizer o número para não mentir, mas mais de 15 vezes fácil, porque quando eu era mais jovem, eu não só ia, como eu levava grupos para ir, eu era guia de gente que ia para a Fazenda Nova. E depois aqui na igreja já jovem, eu e a igreja, a juventude, de vez em quando ia evangelizar lá também, então eu sou completamente apaixonado por aquele lugar. E eu e Paulo, a gente já tinha ido e tudo, mas os meus filhos não tinham ido ainda. E eu disse, Paula, vamos levar esses meninos. Está na hora, já estão grandinhos, já dá para eles aguentarem, porque assim, é uma mão de obra, né? Porque você sai andando, não é aquele teatro que você fica parado, né? Inclusive, nesse dia que a gente foi, estava um toró, chuva que só, e a gente lá com os filhos. E como eu fui muitas vezes, eu sei os migué todas, as malícias todas do negócio. Eu sei onde é que fica melhor, qual é o melhor lugar para ver cada cena. Eu sei o esquema todo. Então, nós estávamos lá e teve uma hora, que é essa hora da entrada triunfal, já se aproximando do fim do espetáculo, que eu queria que meus filhos tivessem a experiência de ver os atores bem de perto. Porque como eu estava com crianças, e crianças eu botava na minha corcunda e tudo, eu não podia ficar muito na frente nas cenas para não atrapalhar ninguém. Então, normalmente, eu ficava num lugar bom, mas atrás, para poder os meninos ficarem na corcunda minha, de Paulo, de Marcondes e tudo. Mas na entrada triunfal, é um espaçozinho que eles vão, é uma cena que é em transição para outra cena. Aí eu disse, agora a gente vai ficar ali, porque aí dava para eles verem como eu estou vendo a Nega Lúcia aqui, bem pertinho, né, nega? Estava passando assim a entrada triunfal e eu levei meus filhos. Quem estava na minha corcunda era o meu filho do meio, Caio Rocha. Caio Rocha está ali agora de verde, a coisa mais linda do mundo, junto da mãe dele. Caio estava nesse dia na minha corcunda e bem pertinho a multidão, Hosana, bendito é que vem o nome do Senhor, e Jesus em cima de um jumento, indo. E Caio disse, pai, por que esse povo está feliz assim? Como é que é essa felicidade toda? E eu aqui, ele na corcunda, né? E eu dizendo, não é, filho, velho, que massa. Ele quase toca no jumento, quase toca nos figurantes. Ele estava todo excitado, todo animado, né? Toda criança ia ficar animada, porque estava muito perto, estava tudo bem. Sendo que a história não termina nessa entrada triunfal e nem o espetáculo da Paixão de Cristo termina ali. O espetáculo continua e poucas cenas depois aparece Jesus já preso diante de Pilatos e Caio Rocha na minha corcunda. Sendo que ele se ligou que os figurantes que eram os figurantes da entrada triunfal eram os mesmos figurantes que estavam lá no pátio de Pilatos.
E Pilatos está ali perguntando se é para soltar Jesus ou se é para soltar Barrabás. Pilatos estava perto de lavar as mãos e deixar Jesus ser morto. E chegou uma hora, e nessa hora de Pilatos eu não estava podendo falar muito alto, porque a gente estava no meio da multidão, não queria atrapalhar ninguém. E Caio, na minha corcunda, baixou a cabeça assim perto do meu ouvido, e eu vi que ele estava aperreado. Ele disse: pai, eu disse: diga, filho. Aí ele fez: não era essa mesma multidão que estava feliz agorinha? Aí eu disse: é, mas eles estão dizendo que Jesus vai morrer agora. Aí eu disse: depois eu converso com tu. Mas é isso mesmo, essa mesma multidão que estava dizendo Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, era a mesma multidão que agora estava dizendo solta Barrabás e crucifica a Jesus. E aí depois que a chuva passou, o teatro acabou, a gente estava voltando para o carro, junto com o Ivanzinho, Davi e Paula, quem estava comigo. Eu pude então conversar com eles sobre isso e disse: Caio, nós não somos diferentes daquela multidão. Nós somos pecadores instáveis, no momento capazes de louvar, servir, praticar atos belíssimos, e também capazes de negar a Cristo, como Pedro fez, esquecer a Cristo. E essa história bíblica e essa história minha de Caio trazem muitas reflexões. Eu quero trazer 3 para vocês essa manhã. A primeira é que nós não podemos viver do passado. Talvez um dia você e eu tenhamos recebido a Jesus, honrado a Jesus, louvado a Jesus. Eu fico pensando no dia do seu cursilho, eu fico pensando no dia do seu encontro de casais, encontro de jovens, ou seja lá qual foi o dia que você teve uma experiência com Cristo, que se animou, ou aqui na igreja, que você tenha dito bendito que vem em nome do Senhor, que você tenha louvado e levantado as suas mãos, mas de repente, sem perceber, começa a relativizar as coisas e começa a se comportar como se não cresce, e nós chamamos isso de ter a mente cauterizada pelo pecado. Às vezes a gente vem para o culto por tradição, ou por obrigação, ou por uma barganha, algo que a gente precisa pedir a Deus, e a gente diz: eu vou lá para pedir a Deus, e aí para pedir eu tenho que ir fazer alguma coisa a Deus. E a ideia do culto é nós adorarmos e honrarmos, como naquele domingo de Ramos a multidão honrou e louvou ao Senhor. Não por nós mesmos, mas por Jesus. Hosana, salve, bendito que vem, é tudo sobre Cristo e não sobre nós. Mas nós somos falhos, nós nos atrapalhamos, do mesmo jeito que aquele povo se atrapalhou, e nós transformamos algo que é para ser sobre Cristo, algo que é para ser de louvor a Ele, de bendição a Ele, nós transformamos em algo para os nossos interesses. Nós, em vez de pensarmos nele, que é o autor da vida, nós transformamos tudo nas nossas necessidades. A gente vem para cá primeiro pensando no nosso consolo, na nossa bênção, naquilo que Ele pode nos dar, na cura, no dinheiro, no relacionamento, em tudo. E depois, se der tempo, e se talvez Ele fizesse, aí a gente pode pensar em louvá-lo. E essa é a razão porque precisamos de disciplinas espirituais. Essa é a razão pela qual tem culto todo domingo, toda quarta-feira, e aqui na igreja todo dia tem reunião. Porque nós precisamos entender que isso que aconteceu com o povo não deve acontecer com a gente. De num domingo louvar e numa quinta condenar. Nós precisamos ser lembrados de quem Deus é, o que Jesus fez por nós. Nós celebramos a Eucaristia todo domingo, e na Eucaristia nós pregamos o Evangelho todo domingo, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e aí nós então temos que nos lembrar que é tudo sobre Ele. É por isso que nós estamos aqui. Às vezes meus amigos perguntam, sobretudo os amigos que não são da igreja, perguntam: Ivan, por que tu tem que ir? Eu ontem estava em Sairé, longe que só. E eu disse: vou-me embora para Recife. Não, fica aqui. Por que tu não vai? Disse: não, porque amanhã tem manhanita. Porque amanhã eu tenho que estar no culto amanhã. Mas por que tu tem que ir? Não, não é uma questão de ter que vir. Eu quero ir. O povo não vai entender nunca que eu quero vir. Mas por que eu quero vir? Não é só porque eu gosto, e eu gosto de estar aqui, sobretudo aqui na minha casa, mas não é só por conta disso, é porque eu preciso vir.
Eu me conheço. Eu sei que se eu não vier, se eu não estiver aqui semanalmente, se eu não estiver me lembrando do sacrifício de Cristo e do que Ele fez, e que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, e que não tem a ver com as minhas necessidades, tem a ver com louvá-lo, se eu não fizer isso, eu vou me esquecer. E no domingo eu posso louvar, na quinta eu posso estar apático. Por isso é que eu preciso, por isso que vir para cá é não viver de passado. 10 anos atrás eu tive uma história linda com Jesus. 5 anos atrás, no cursilho passado. Não, é o dia que se chama hoje. Hoje é o dia de você dizer bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Segunda reflexão, além de nós não vivermos no passado, nós precisamos saber reagir quando Deus faz diferente do que a gente quer. Quando Deus frustra as nossas expectativas. Porque observe, a fama de Jesus já tinha chegado, já tinha se espalhado há muito tempo. Curas e milagres e multiplicação de pães. O povo viu o poder de Deus. Mas observe o que eu vou dizer agora, que é muito importante. O povo não só viu o poder de Deus, mas o povo também viu o carisma de Jesus, que era capaz de arregimentar multidões. Porque a palavra de Deus diz que multidões o seguiam. Então o povo pensou, se ele tem esse carisma de multidões estarem perto dele, agora é a hora da redenção de Israel. Agora é a hora, eu tenho uma multidão, eu tenho um líder carismático, que a multidão vai seguir, porque uma revolta de pouca gente, Roma vai abafar. Mas muita gente, multidões como esse Jesus consegue fazer, nós temos uma chance contra Roma. Mas os planos de Jesus eram outros e não envolviam política. Aliás, há 2000 anos atrás era assim e hoje ainda é. A gente ainda fica esperando por um líder político messiânico, mas Jesus não tem a ver com isso. Porque a agenda de Jesus é outra. Tanto ele não tinha a ver com isso e ele não queria politicamente nem militarmente tratar dessas questões, que ele foi traído, preso. E isso acabou com quem tinha essa esperança de que Jesus fosse liderar politicamente ou militarmente a nação de Israel. Porque Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E nós precisamos entender isso. A esperança daquele povo era uma, mas o que Jesus veio fazer era outra coisa completamente diferente. Nós que vivemos aqui na terra, temos a tendência de pensar nas coisas aqui da terra. O que era importante naquela época para eles, que eram um povo ocupado? Era a questão política, era a questão econômica, era a questão militar, era a questão do conforto deles, que não tinha, porque eles eram um povo ocupado. E Jesus, que era rei de um reino de outro mundo, veio para sofrer e morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vinha falando de uma realidade interior. Jesus vinha falando do céu e da eternidade, de uma completude existencial, de uma esperança viva e eterna. Mas o povo estava cego para isso, porque o povo da terra só pensava nas coisas da terra. E eu vim aqui essa manhã para dizer a você que você não é povo da terra. Você é habitante do céu. Você está passando por aqui, mas a sua pátria é outra. Então você precisa tirar os olhos da terra e das suas necessidades terrenas e começar a colocar seus olhos no céu. Para que vocês não fiquem com as expectativas frustradas o tempo todo, só pensando em comida, só pensando em sexo, só pensando em poder, só pensando em conforto. Vocês têm que pensar no que Deus está pensando a vosso respeito. Será que isso não está acontecendo comigo e com você? Você querendo tantas coisas de Deus externas e Deus querendo nos transformar de dentro para fora. Deus quer lhe ajudar a perdoar outra pessoa. Deus quer perdoar os seus muitos pecados. Deus quer lhe ajudar a ser uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor pai, mãe, filho, empregado, patrão. Deus quer ensinar você a amar, a servir, a investir no reino. E de repente você só pensa nas coisas aqui da terra. O povo da época queria justiça, independência, e Jesus entrou triunfalmente para falar de outra coisa. E eu pergunto a vocês, devocionalmente, nessa manhã,
O que é que permeia as tuas orações? Será que se Jesus não der aquilo que você está pedindo tanto, você vai ficar frustrado? E será que se você ficar frustrado, você vai sair de dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, para crucifica? O que é que acontece no seu coração quando as suas expectativas são frustradas? Nossa geração e a dos nossos filhos está pior ainda. Somos uma geração que não aguenta frustração. Nós não aguentamos um não, uma derrota. As coisas são feitas para todo mundo, ninguém consegue isso. Mas a vida não é assim. E Deus, que é um Pai bondoso, não vai nos dar vitória o tempo todo, porque Ele sabe que isso não funciona e nem seria bom para a gente. Como é que você reage quando os planos de Deus para você são diferentes dos planos que você tinha? Domingo que vem, que é o domingo de Páscoa, a pergunta vai ser a seguinte, é um spoiler. E não é porque Dom Paulo me disse que é que vai pregar, não, mas é porque domingo de Páscoa é isso que vai pregar. Eu vou pregar, ele vai pregar. Quem vai pregar domingo? Marcondes vai pregar de tarde. Todo mundo que vai pregar domingo vai ter que fazer essa pergunta. Aonde está a tua esperança? Porque a igreja tem que responder domingo que vem. A nossa esperança está em Cristo ressurreto. É isso o domingo de Páscoa. Está claro isso? Mas no domingo de Ramos, que é hoje, uma semana antes, a pergunta não é onde está a tua esperança. A pergunta no teu coração hoje é: para que é a tua esperança? Para os teus planos e teus desejos, ou para a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável? Minha esperança é em Cristo, glória a Deus. Para quê? Para Jesus fazer o que você quer, ou para Ele fazer o que Ele quer? Amém? E a última reflexão, além de tudo que a gente já falou, é aprendermos a reconhecer as realidades espirituais. Nem mesmo os mais religiosos, os fariseus que conheciam as Escrituras, eles tinham o texto de Zacarias, liam nas sinagogas aquele texto que disse que o rei, o Messias, iria vir pobre e montado no jumentinho. Tão duros com os textos, tão detalhistas com os textos, mas não reconheceram o dia da visitação do Senhor. E o último versículo que nós lemos, o 41, diz que Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém, pelas filhas de Jerusalém, pelo povo, porque ele viu que o foco era sempre os interesses próprios. O povo estava cego para a palavra dizia, e o povo estava cego. E eu oro nessa manhã para que a palavra de Deus tenha um lugar central na sua vida. Nesse último domingo antes da Páscoa, eu oro para que tenha uma entrada triunfal de Jesus no seu coração. E que pela palavra você não perca, mas reconheça o dia da visitação do Senhor na sua vida. Mas voltando para a experiência com Caio e meus filhos, eu fiquei pensando que naquele dia, voltando no carro, o melhor daquele dia, daquele ensino, foi dizer para eles assim: filhos, o cristianismo é a gente não se achar melhor do que ninguém. Porque aquele povo estava ali, com ramos, no dia da visitação, no dia da entrada, bendito é o que vem. Mas esse povo depois deu as costas para Jesus. Então o cristianismo, meus filhos, não tem a ver com se achar melhor do que ninguém. Como diz a palavra de Deus, quem está em pé, cuide para que não caia. E é domingo de Ramos, é Jesus subindo no jumento, e é quem está em pé, cuidado para que não caia. Eu me lembro da história do jumentinho. Você sabe a história do jumentinho? Jumentinho metido, rapaz, o jumentinho. Porque a Bíblia diz que ele nunca tinha sido montado. Ele era um jumento completamente especial, separado. E os discípulos trouxeram esse jumento, Jesus montou nele pela primeira vez. E ele entra em Jerusalém e vê a multidão dizendo: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele pensou: quem vem em nome do Senhor sou eu, né? E lá vai o jumento entrando em Jerusalém, o povo jogando ramo, ó.
E o jumento entrando feliz da vida, nunca tinha sido montado, nunca viu aquela multidão toda batendo palma, cantando, fazendo barulho, e o jumento entrando. Chegou uma hora que Jesus desceu do jumento, e a Bíblia diz que o jumento foi devolvido ao seu dono. Aquele que tinha obedecido, recebeu de volta o seu jumento. Então o jumento voltou para casa, isso é a Bíblia que diz. Agora o que eu vou dizer agora, a Bíblia não diz não, é uma história, né? Diz que o jumento chegou em casa, e a Bíblia diz que ele era filho de uma jumenta, então a mãe dele estava lá. E ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu tive um dia hoje, viu? Aí a mãe: foi mesmo, filho? Que foi? Disse: rapaz, eu fui montado pela primeira vez, e eu fui entrar numa cidade, que cidade feliz, que cidade linda, cheio de gente me aclamando, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, e eu lá. E o povo botava ramo, mamãe, para eu passar, ó. E eu nunca tive um dia tão feliz como esse. Aí a mãe dele, meio desconfiada, disse: ô filho, tu tem certeza que foi assim? E o jumentinho disse: foi desse jeito, pode perguntar quem estava lá. Aí a mãe dele disse: quem é que estava montado em você? Aí o jumentinho disse: foi um tal de Jesus. Aí a mãe dele: tá certo. Filho, deixa eu lhe pedir um favor. Disse: qual é? Disse: vai lá de novo, entra lá na cidade. Tu vai, entra e volta. Aí o jumento disse: claro que eu vou, para ter outro tempo daquele. Aí o jumento se animou todo e foi entrando em Jerusalém. Sempre que quando ele entrou em Jerusalém, o povo começou a enxotar ele: sai jumento, sai jumento. Começou a xingar o jumento. Teve gente com um pedaço de pau para dar no jumento. E ele deu um ré, voltou para casa triste, rapaz. Disse: mãe, deu tudo errado. Eu fui lá, o povo quase deu em mim, me enxotou, me xingou, me jogou para fora. O que foi aconteceu? Aí a mãe, muito sábia, disse: ô meu filho, é porque sem Jesus você é só um jumentinho. Não é mais viu? O meu desejo de dizer que vocês são todos jumentos, não. Mas, com todo o zelo, respeito e amor que eu tenho por vocês, eu quero dizer que sem Jesus vocês não são nada. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Glória a Deus. Hoje é o dia da visitação do Senhor na sua vida. Hoje é o dia que você está aplaudindo ao Senhor. É o dia que você está dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. E a minha oração para hoje é para que todos vocês abram seus olhos espirituais para ver além do que se enxerga, porque Jesus está aqui. Você o enxerga para além das suas necessidades? Você é capaz de adorá-lo por quem Ele é, independente do que você quer? Se for assim, eu quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos ser perseverantes, Senhor. Com a nossa própria força, nós estamos dizendo aqui algo, e em menos de uma semana nós vamos estar dizendo outra coisa. Ajuda-nos a crer, mesmo sem entender o porquê desse perrengue, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa luta. Ajuda-nos a crer, servir e adorar, mesmo que as nossas necessidades e desejos não estejam plenamente satisfeitos. Ajuda-nos a seguir, mesmo que frustrados, para bendizer ao Senhor. Ajuda-nos a aguentar um tempo difícil nessa Semana Santa. Ajuda-nos a aguentar a quinta-feira da traição, a sexta da morte, das sombras, porque o domingo sempre chega. Nos ajuda, Pai, nesse tempo, nos faz um povo forte, marchando sobre a terra, porque o Teu Espírito está soprando, até que o domingo chegue, e até que a gente diga: aleluia, o Senhor ressuscitou. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.